Hora de voltar para casa, partindo de Alcobaça rumo a Coimbra, depois Coimbra, pedalando até Guimarães, no contexto do projeto Pedal pela Paz. Opa, não é mais Bike for Life? Não. O nome foi mudado depois de muitas reflexões, meditações, pedaladas por esse caminho, conversa com os amigos e uma observação ainda mais profunda sobre o que passa no mundo hoje, e que me levou à conclusão que Bike for Life, pedalar pela vida, ok, óbvio, é super importante, mas há um fundamento, há um alicerce que sustenta a vida, sobre o qual as grandes massas humanas não compreendem o real significado. Suas lideranças, muitas lideranças absolutamente obscuras, trevosas, mundo afora, igualmente, têm uma compreensão totalmente torta, distorcida do que é a paz. Então isso me fez pensar, hora de trabalhar pela paz efetivamente, para que então, quem sabe a vida tenha sustentação, quem sabe a vida tenha forças para crescer num contexto de solidariedade, de fraternidade entre humanos, não humanos, todo o conjunto da natureza, num sentimento de experiência comunitária viva entre todos, independente de raça, de etnia, de religião, dependente se possui mãos, pés, patas, pelos, escamas, penas. Sem essa paz, sem a compreensão do que é a verdadeira paz, não vejo muitas condições, e muitos concordam também nesse sentido, não vejo muitas condições de manutenção sustentável da vida em toda a sua plenitude, em toda a sua dignidade, não é? Então, ontem, aqui em Alcobaça, a abertura da palestra, foram duas partes, ficou a cargo da minha querida amiga Maria José Carneiro, que falou sobre Gandhi. Gandhi, um dos maiores expoentes da paz do planeta, uma personalidade que deve ser imitada, cujo legado precisa ser levado adiante com urgência por todos os cantos do planeta, e as conexões que Gandhi fazia com Jesus, Buda, Confúcio, com os grandes sábios da história da filosofia, da história da humanidade, não é? Combinando esses conhecimentos de maneira a gerar um legado profundo, prático sobre a paz, sem derramar uma gota de sangue, sem disparar um tiro sequer, apenas dialogando, conduzindo amorosamente as situações rumo a um ambiente mais pacífico. Então, assim, nesse sentido, a partir de hoje, não é mais Bike for Life, é assim, pedal pela paz. A ideia será, então, repetir as perguntas que estão no cartaz aqui. O que significa paz para você? Porque nós estamos com uma compreensão absolutamente torta do que é a paz. A paz para muitos é a paz somente no âmbito da família, dos colegas, dos amigos, dos compatriotas, daqueles que dividem as mesmas ideologias, os mesmos gostos, a mesma raça, a mesma religião, a mesma etnia, a mesma espécie. Não. Se continuarmos assim, o planeta vai caminhar para a situação de game over, total, acabou. Nós vamos caminhar para um abismo ético-ambiental, um abismo da saúde, um abismo social, geopolítico, que já estamos com um pezinho bem em direção ao abismo geopolítico atualmente. Então, assim, penso eu que esse trabalho necessita passar por uma rediscussão e com apoio dos sábios de toda a história da humanidade, com apoio de pessoas que estão doando agora, nesse momento, as suas energias, a sua vida, em nome da paz. Em nome da paz. E temos inúmeros exemplos. Atualmente, temos duas pessoas que simbolizam uma quantidade imensa de outras pessoas que trabalham, estão navegando com a flotilha para executar aquilo que eu chamei ontem ironicamente de um grande ato de terrorismo, levar pão, levar alimento, medicina, remédios para pessoas que estão sendo massacradas por uma nação, por um fanatismo religioso, político,
por um projeto de poder, por um projeto financeiro, imobiliário, e que sofrem esses danos absurdos de uma maneira totalmente... faltam adjetivos para dizer o que passa lá, o que passa em outros lugares, no Líbano, em vários países africanos, na Ásia, a miséria na América Latina, a pobreza aqui na Europa. Os europeus ricos, civilizados, brancos, de olhos azuis, a pobreza está crescendo imensamente aqui. E não me digam que são os imigrantes. A pobreza está espalhada e nós trabalhamos em Guimarães no combate à fome, pela economia circular, distribuindo utensílios domésticos, roupas de segunda mão a quem não está com a menor condição de adquiri-los. E atenção, são cidadãos locais, são migrantes, não tem que haver essa divisão. São todos habitantes de um mesmo planeta. Então, assim, trabalhar, pedalar por esse mundo, para rediscutir o que significa paz, mas rediscutir com o olho no relógio, com pressa, porque é preciso redefinir, recolocar o significado de paz no seu real lugar planetário, universal, não separativista, logo, e agir por isso imediatamente, porque estamos em guerra, uma quantidade abissal, gigantesca de feridos, de mortos todos os dias. Eu falo de feridos e mortos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, independente do credo religioso. Esse projeto aqui, eu sempre repito, não tem bandeira religiosa e nem política. E mortos para a vida, mortos fisicamente, mortos também para a vida, sem o propósito de vida, sem o rumo, sem direção, frente a um mundo que vai caminhando em direção a um abismo, exatamente por não compreender o que é paz. Então, essa é a ideia. Vamos juntos, convido a todos a que sigam-me aqui. Estamos tentando construir essa ideia diferente, tentando fazer algo diferente, movimentando redes de apoio, por onde se passa com esse projeto, por onde outros tantos que estão a trabalhar na mesma causa passam, redes vão criando-se, vão surgindo, não é? Ao longo do caminho, com mais e mais pessoas que estão, e aqui é motivo de esperança. Ontem aqui em Alcobaça foi motivo de esperança, mais e mais pessoas entendendo que é necessário pensar, falar e agir fora da Matrix, fora do sistema. Sistema este cujos deuses com D minúsculo, que movimentam a indústria bélica, movimentam a política, manipulam as religiões de uma maneira opressiva, movimentam o mundo digital, movimentam o setor da alimentação, da medicina. Estes deuses querem tudo, menos o bem da coletividade planetária. Ponto. Então precisamos trabalhar nisso, precisamos rediscutir paz nesse sentido, trazendo a história dos sábios da história da humanidade, de todos os quadrantes, de todas as filosofias, religiões, os seus projetos, o que eles fizeram pela humanidade, trazendo para o contexto atual da história do planeta, trazendo os exemplos que estão acontecendo agora, nesse momento, em todo o planeta, em nome do bem-estar de todos, do bem viver de todos, como diz Cacá Verá, liderança dos povos originários tupis, guaranis no Brasil, o bem viver, não o bem-estar. Bem-estar é importante, mais do que isso, o bem viver. E para bem viver, bom, temos que repensar, rediscutir e trabalhar imediatamente sobre o conceito real de paz. Era isso, hora de seguir em frente e tocar a vida, planejar as novas ações, novas sinergias, novos trabalhos, novas iniciativas. Esse projeto está aberto à realização de palestras na sua empresa, na sua organização não governamental,
na Câmara Municipal, nas escolas, nas universidades, nas religiões, as mais variadas, que abram espaço para esse tema que é universal. Estamos aí prontos para servir nesse sentido. Até a próxima!